Olá, professor e colegas. Meu nome é Júlia Pontes. Eu sou mestranda do PROEF pela Universidade Federal do Amazonas e eu vou apresentar um mapa conceitual sobre as principais problemáticas da educação física escolar, relacionando aspectos pedagógicos, sociais, culturais e legais que foram discutidos ao longo da disciplina. Esse é o mapa conceitual que eu criei. O objetivo foi organizar e relacionar os principais desafios pedagógicos, sociais, culturais e legais presentes nas aulas de educação física escolar, buscando compreender como que esses fatores influenciam a participação, a inclusão e o processo de aprendizagem dos estudantes. No centro do mapa, eu coloquei a temática principal, que é problemáticas da educação física escolar. Foi a partir dessa temática que eu organizei 8 núcleos interligados que representam questões discutidas ao longo da disciplina. O primeiro ponto abordado é o abandono do trabalho docente. Esse tema discute a desvalorização da educação física dentro da escola e a prática conhecida como rola-bola, em que as aulas acontecem sem planejamento pedagógico e sem objetivos educacionais definidos. Além disso, também pode existir ausência de formação continuada e um distanciamento entre a teoria e a prática. Como consequência disso, surgem aulas repetitivas sem intencionalidade pedagógica, contribuindo para a desmotivação dos alunos e para o enfraquecimento da disciplina. É bastante comum a gente perceber aulas de educação física nesse formato, onde o professor chega e entrega a bola, e os alunos inclusive comemoram, os alunos gostam na maioria das vezes, porque eles entendem que ali a educação física é um momento livre e a aula acontece sem nenhuma intencionalidade. O segundo núcleo trata da relação entre a teoria e a prática. Nesse ponto, o mapa diferencia dois aspectos: o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. O ensinar a fazer está relacionado à execução técnica e à repetição dos movimentos. Já o ensinar sobre o fazer envolve reflexão crítica, compreensão cultural do movimento e contextualização histórica e social. Embora os dois aspectos façam parte do processo educativo, existe uma diferença importante. Quando a prática acontece sem reflexão, a educação física perde parte do seu potencial formativo. Por isso, o resultado esperado é uma educação física sempre crítica e reflexiva. O terceiro núcleo aborda os aspectos legais da educação física escolar. Nesse tópico, o mapa apresenta a LDB e a BNCC como documentos fundamentais para a organização da educação física como componente curricular obrigatório. Esses documentos defendem objetivos como formação integral, inclusão, cidadania e desenvolvimento humano. Mesmo assim, ainda existem problemas relacionados à desvalorização da disciplina e à visão da educação física apenas como recreação, sem compreensão do seu papel pedagógico dentro da escola e dentro da formação humana dos estudantes. O quarto núcleo trata da indisciplina e do afastamento dos estudantes. Entre as causas do afastamento estão as aulas repetitivas, a exclusão dos alunos menos habilidosos, o excesso de foco no rendimento esportivo e a ausência de diálogo entre professor e aluno. Quando os estudantes não se sentem incluídos ou não percebem significado nas aulas, ocorre baixa participação
evasão e resistência em relação à disciplina. O mapa também relaciona esse afastamento com a prática do rola-bola, já que aulas sem planejamento reduzem o interesse dos estudantes e favorecem processos de exclusão. Aqui trata bastante sobre aquelas aulas que são focadas somente em esporte e em algumas exclusões que acabam acontecendo por conta disso, porque os alunos menos habilidosos, eles normalmente não se sentem à vontade para estarem participando dessas aulas e muitas vezes eles nem são escolhidos na hora da formação de time. Então, isso gera esse processo de exclusão. O quinto núcleo apresenta as dificuldades no ensino dos esportes. Nesse ponto, o mapa discute a esportivização excessiva da educação física, quando o esporte passa a ocupar quase todo o espaço das aulas de maneira tecnicista. Isso gera valorização apenas dos alunos mais habilidosos e acaba excluindo aqueles que possuem mais dificuldades. Por isso, o mapa destaca a necessidade de compreender o esporte como um conteúdo educativo, com adaptação pedagógica, inclusão e valorização das diferentes práticas corporais. O sexto núcleo aborda as questões de gênero na educação física escolar. Esse tema discute desigualdades presentes nas aulas, como separação entre meninos e meninas, preconceitos corporais, estereótipos e exclusão feminina em determinadas práticas esportivas. Historicamente, muitos esportes foram associados ao masculino, enquanto algumas práticas corporais foram consideradas inadequadas para as meninas. Dessa forma, o mapa aponta a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas que valorizem as diferenças e promovam a maior equidade na participação dos estudantes. Por muito tempo, houveram práticas que eram destinadas mais aos meninos participarem, né? Por conta de serem práticas mais agressivas, por conta de serem práticas mais masculinizadas, por assim dizer. E as meninas não tinham muito espaço dentro dessas práticas. Esperava-se que as meninas tivessem sempre optando por práticas mais calmas, por práticas mais delicadas. E isso causa um preconceito grande na hora que as meninas querem participar de todas as práticas corporais. Então, é necessário que exista esse combate a esses estereótipos de gênero e que para que a gente consiga diminuir esse afastamento das meninas das aulas e de algumas modalidades. O sétimo núcleo trata das masculinidades e dos processos de inclusão e exclusão. Nesse tópico, o mapa discute como determinados padrões de masculinidade influenciam as relações dentro das aulas de educação física. Muitas vezes existe uma pressão social sobre os meninos em relação ao desempenho corporal e à força física, e também à competitividade, gerando discriminação contra estudantes considerados diferentes ou menos habilidosos. Por isso, o mapa destaca a importância de práticas pedagógicas democráticas, inclusivas e respeitosas. Às vezes, na sala de aula, nós temos os meninos que são mais artísticos, são meninos que gostam de dançar, e esses meninos, eles acabam sofrendo bullying, eles acabam escutando piadas ofensivas e eles acabam sendo excluídos pelos outros colegas, né? E gerando uma baixa autoestima neles. E como consequência disso,
a gente tem um ambiente excludente. Então, é muito importante que a gente leve essas discussões para a sala de aula e que a gente promova, através da educação física, práticas que sejam justamente práticas democráticas, que sejam práticas inclusivas e respeitosas, e não fique somente nas práticas corporais que são as mais conhecidas pelos alunos, por exemplo. O 8º núcleo aborda os temas geradores e a pedagogia freiriana. Nesse ponto, o mapa utiliza conceitos de Paulo Freire como diálogo, conscientização, escuta dos estudantes e educação crítica. A proposta freiriana defende que o processo educativo ele deve considerar os problemas reais vividos pelos alunos e pela comunidade escolar. Assim, questões como exclusão, desigualdade, abandono docente e indisciplina devem ser problematizados e discutidos coletivamente. O diálogo ele deve ser sempre a base de tudo. E as aulas de educação física, elas precisam ser significativas e contextualizadas, com uma participação ativa dos estudantes e com uma construção coletiva do conhecimento. Por fim, a síntese final do mapa mostra que todas essas problemáticas estão interligadas, como vocês podem ver. Elas estão todas interligadas. A desvalorização da disciplina, as práticas tradicionais, a exclusão, o afastamento dos estudantes e as desigualdades de gênero não acontecem de forma isolada. Dessa forma, torna-se fundamental construir uma educação física crítica, inclusiva e reflexiva, comprometida com a formação integral dos estudantes, com diálogo, com a valorização da cultura corporal e com a participação de todos. Obrigada.